Muito bem-vindo mais uma vez à nossa sala de ensinamento. Estamos a continuar com o nosso estudo, as cartas da igreja, neste livro de Gálatas, neste momento, Gálatas capítulo 1. Falamos sobre Paulo, apóstolo para os gentios, mas falou com os judeus também reis, mas principalmente enviado aos gentios. Também falamos a nossa última vez. Paulo recebeu revelação especial, o evangelho que ele pregou. Não foi evangelho conhecido dos outros apóstolos antes. Quando Cristo chegou, ele deu àqueles apóstolos, no início, o evangelho do reino. Isso não é a mensagem que Paulo pregou. Ele pregou o evangelho da graça de Deus. Vida eterna, dom gratuito. Eu sou salvo, novo nascimento, pela graça, por meio da fé em Cristo. Este morte dele na cruz pagou o preço do meu pecado. É muito simples, é necessário entender isto. Paulo apresentou este evangelho, mas este corpo de Cristo, corpo espiritual, consiste de todos os crentes, aqueles que confiaram em Cristo. Mas judeus, gentios, eles entram este corpo espiritual com ligação espiritual, perdendo distinções físicas. Este corpo de Cristo, Paulo pregou que é a igreja. Há igrejas locais, Paulo sabia estas coisas pela revelação. Mas Paulo não somente deitou-se na cama e recebeu grande revelação de Deus. A maneira em que Deus ajudou Paulo foi estudante das Escrituras. Quero te entender isto. Estas coisas não chegaram ao Paulo automaticamente, mas penso que ele foi à Arábia. Vamos entrar isto neste capítulo. Ele recebeu coisas lá de Deus. Mas antes disto, Paulo estudou as Escrituras. É exato que ele confiou em Cristo. Ele estava a procurar estas Escrituras, mas também com consciência fraca, perseguindo crentes. Mas no fim ele ouviu algumas coisas, meditou sobre estas coisas no coração dele, no fim, ao caminho para Damasco, ele confiou em Cristo. Ele pregou o evangelho dele. Falamos sobre isso. Ele disse, o meu evangelho. Marco, qual tal grande orgulho deste homem para dizer o meu evangelho. Não, foi o evangelho dele, porque ele recebeu revelação especial de Cristo. Não procure revelação hoje no nosso dia. Já temos a nossa revelação dada ao Paulo. Deus quer dar-te mais, mas ele vai dar-te na palavra dele. Devemos procurar ser espertos nesta palavra. Eu não vou melhorar a palavra que ele falou. Está a entender? Nestes últimos dias, ele falou conosco pelo Filho dele. Vamos abrir as nossas Bíblias, Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, mas já li até versículo 6, mas quero ler 6 novamente até versículo 12. A Bíblia diz, Paulo falando, maravilho-me de que tal depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim, como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Paulo repetiu isto para dar autoridade à palavra dele. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Não. Se estivesses ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo.
Devemos determinar nas nossas vidas, mas eu vou agradar Deus com a minha vida. Deixando esta ideia, mas não vai ter possibilidade de concordar com todos. Mas Marco, como é possível dizer isto? Cristo veio ao mundo enviado a espada. Porque há pecado no mundo. Deus quer dividir entre pecado falso e justiça verdadeira. Pureza com Deus. Há um caminho só, é Cristo. Muitos querem negar a doutrina para tentar concordar com todos, ficando muito fraco. Não defendendo a palavra de Deus, a doutrina certa. Cuidado. Versículo 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Paulo sabia uma coisa. A mensagem que eu tenho, Paulo pensou, a mensagem que eu tenho é a verdade, porque eu sei, esta mensagem veio diretamente da boca de Cristo. Paulo recebeu isto. Então, mas vamos considerar este Gálatas capítulo 1, versículo 7. A Bíblia diz, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Transtornar, mas é mudar a mensagem do nosso Evangelho simples. Salvação pela graça por meio da fé. Dom gratuito. Me recebendo Cristo, confiando nele, para nascer de novo. Este novo nascimento. Mas por ser pessoa salvo sem reconhecer exatamente o que é este processo do novo nascimento, simplesmente ele sabe que, mas eu fui a Cristo como pecador, precisando de ter Salvador, pedi salvação e ele deu-me este dom gratuito. Mas deve ter momento na tua vida em que aproximou-se a Deus desta maneira. Sem ter isto, deve examinar o teu coração. Vamos entrar as detalhes sobre este Evangelho que Paulo pregou. E vou dizer isto, não é religião. Religião é o que? É a minha obra. O que eu posso oferecer a Deus como minha obra, como Caim? Caim, mas ele fez grande oferta a Deus. Ofereceu a Deus. Mas a obra dele, Deus não aceitou isto. É muito religião no nosso mundo hoje. Uma pessoa pode pensar, mas eu vou fazer o meu melhor, Deus vai aceitar isto. Não, Ele não vai aceitar o teu melhor. O que é o teu melhor? Vamos ler Isaías 64. Isaías 64, e quero ler versículo 6. A Bíblia diz, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Mas a Bíblia diz, a minha justiça, o que eu tenho para oferecer a Deus, é trapo de imundícia. É o melhor que Marco tem. Está a ver? Ele não vai aceitar isto. Ele requer perfeição. É simples como isto, Marco. Mas eu já pequei, não só uma vez, mas a Bíblia diz, aquele que peca só uma vez é culpado de todos. Mas Marco tem muitos mais, hein? Cuidado. Deve ter certeza. Quer dar testemunho de salvação, mas deve falar sobre este momento em que estava honesto com Deus. Eu não sou boa pessoa, mas eu quero Cristo.
Testemunho de salvação não é, mas eu sou muito forte porque Deus deu-me isto. Mas se quer falar sobre o que Deus deu a ti, fala sobre a vida eterna. O dom gratuito que recebeu por chegar à cruz, ter a nível, confessando, mas eu sou pecador culpado, mas quero Cristo. Ele vai dar, não vai negar o coração sincero. Mas sem chegar lá, há problema. Então, pregando o Evangelho, de outra era para a nossa era presente, mas qualquer ensinamento, vou voltar um pouco, qualquer ensinamento que diz pode chegar ao céu sem o Evangelho de Paulo é falso, é outro Evangelho. Isso inclui pregando o Evangelho de outra era do que a nossa era presente. Por exemplo, pregando obediência à lei, pregando fé em Jesus e guardar os mandamentos, como a tradição, falamos sobre isto no livro de Apocalipse. Ou durante a era do milênio, guardando, obedecendo os mandamentos de Cristo. Está a ver? Não. É necessário reconhecer, Paulo recebeu o evangelho dele que pertence à igreja. Eu não quero esquecer isto, deve lembrar isto. Os evangelhos das seitas são evangelhos falsos. Mas Marco está a condenar todos simplesmente por uma palavra simples, sim. Porque característica das seitas, elas querem dizer o teu grupo é o único grupo. Isso não está a verdade. O único grupo é o grupo espiritual, este corpo de Cristo. E há uma maneira só para entrar neste corpo. Então, todas as seitas, mas eles dizem que eles têm verdade e outros não? Falso. Marco, é muito duro esta palavra, mas é a verdade. Eles têm mensagem falsa. Já estudamos seitas, mas quando quer falar sobre a pessoa, fala sobre o Evangelho verdadeiro, Evangelho bíblico. Vai achar a pessoa é salva ou não por falar com eles sobre o Evangelho. Vai achar isto. Então, mas qualquer outro caminho falso não é o Evangelho de Paulo. Por exemplo, batismo. Muitos ensinam batismo é salvação. Obediência, obedecer os 10 mandamentos. Não é salvação. Se foi possível me obedecer os 10 mandamentos, não seria necessário Cristo vir aqui e morrer na cruz. Ele cumpriu a lei, não Marco. Mas rezar, nossa prova, não é outra coisa que pode salvar-me. Vamos ler Atos capítulo 15. Paulo pregou a verdade. Atos capítulo 15, versículo 1 diz: Então alguns que tinham descido da Judeia ensinavam assim os irmãos. Mas isso foi a questão de Paulo. Ele encontrou isto na região de a Galácia. Se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Também versículo 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Que não é salvação. Então a pessoa vai entrar mais Marco. Eles acreditaram em Jesus e também queriam guardar a lei. Eles são salvos ou não? Mas eu vou dizer isto. Deus sabe com certeza. Cuidado. Porque o que entra quando a pessoa transtorta esta mensagem de salvação, entrando ensinando obras, é a minha justiça. E o coração da pessoa que prega esta mensagem, muitas vezes é coração orgulhoso, coração soberbo. Então, mas ainda somente ter cuidado examinando isto. Do outro aspecto, estes Gálatas, eles receberam a mensagem de Paulo,
fé em Cristo, salvação para graça por meio da fé. Mas depois entraram outros ensinando mensagem diferente e também eles confiaram naquela mensagem falsa também. Por isso eles foram salvos no início, mas enganados. Ou outro que confia na lei, mas dizendo sim, estou a confiar em Cristo também, cuidado. Cuidado. Mas a pessoa que está a confiar na obra dele não é salvo. É importante reconhecer isto. Deus quer nos enviar, entregar a verdade, a mensagem verdadeira aos outros. Quer pregar e nessa ter a mensagem certa. Mas Paulo, penso que alguns daquelas Gálatas, sim, eles foram salvos, mas eu tenho dúvida sobre estes fariseus que entregaram a mensagem falsa. Porque a característica do fariseu é orgulho. E também eles não queriam negar esta lei mosaica. Por pensar sobre esta justiça, estamos a estudar estas cartas de Paulo, vai reconhecer esta distinção. Salvação é confiando completamente na obra de Cristo. Para me salvar, para me guardar. Não há outro. Cuidado. Vamos achar o que Paulo disse sobre aquele que prega esta mensagem falsa. Vamos considerar isto. Mas, primeiramente, 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios capítulo 11, e quero ler versículo 4. A Bíblia diz: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, Paulo disse, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Mas ele está a falar sobre outro Jesus, outro Espírito, outro Evangelho. Está a ver? É Jesus falso. É Evangelho falso. Mas salvação, Paulo foi muito exato. Vou ler isto. Outro Evangelho, qualquer tipo. Há várias religiões deste mundo. O muçulmano, ele quer negar o Evangelho de Paulo, mas também como muitos grupos chamados cristão, católica, exemplo. Mas Testemunho de Jeová, mormon, adventista, eles mudam a mensagem para enganar-os, mas eles querem dizer mais pessoa que não guarda o sábado, não é salvo. Marcos está a condenar todos estes. Salvação não é ligado com denominação de homem. É ligado com pessoa que confia em Cristo e recebe este dom gratuito de vida eterna. Mas estas mensagens falsas confundem pessoas e eles pensam que eu sou bom porque estou a guardar esta regra, mas eles não conhecem Cristo. Cuidado, mormon. Mas todas essas seitas que já estudamos, qualquer seita deste país que ensina justificação pela obra é mensagem falsa. Paulo disse cuidado, mas ele disse muito mais. Maldita, anátema, ele disse, por pregar uma mensagem falsa. Mas vamos ler Provérbios capítulo 14. É pouco interessante. Provérbios capítulo 14, e quero ler versículo 12. A Bíblia diz: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. É lei real. O que é lei real, Marco? É tentativa de ganhar justiça pela sua própria obra. É exterior. É forma de obediência, forma de santidade, mas não do coração. É maneira para o homem obter salvação, mas pela obra dele.
Vamos ler também. Não vai acreditar isto, mas vai acreditar isto. Provérbios, capítulo 16 e versículo 25. O que diz a Bíblia? Há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Ah, Marco, já li aquele versículo. Não, eu li Provérbios 14, versículo 12. Mas foi repetido 2 vezes. Achamos esta passagem, este versículo, no livro de Provérbios. Mas por que Deus escreveu 2 vezes? Quase a mesma palavra. Ele repetiu isto para estabelecer a coisa. Mas, vamos ler no livro de Gênesis. Hein? Livro de Gênesis, capítulo 41. Gênesis, capítulo 41. E vou ler versículo... Desculpa. Peço desculpa. E versículo 32. Gênesis 41, versículo 32. A Bíblia diz: e que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó. E porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Deus estabeleceu coisa por repetir. 2 vezes sonho dado a José. 2 vezes no livro de Provérbios. Deus disse, caminho que parece bom a homem, mas o fim dele são os caminhos da morte. 2 vezes. Vamos voltar, Gálatas capítulo 1. Versículo 9. Assim como já vos dissemos. Já dissemos. Versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho. Versículo 9. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema, maldita. Está a ver? José repetiu coisa para estabelecer a verdade de Deus. Provérbios 14 e 16. Versículo repetido para mostrar, mas devemos reconhecer, devemos lembrar esta palavra. Deus preservou este versículo 2 vezes. Paulo também aqui em Gálatas capítulo 1 repetiu o facto, mas este evangelho, se alguém está a pregar outro evangelho, seja anátema. Está a ver? Paulo foi muito forte, porque ele recebeu este evangelho dele, diretamente de Cristo. Então, os resultados das mensagens, vou dizer isto, outro evangelho resulta em escravidão e morte eterna, que é o inferno. Marco, o que está a dizer por escravidão? Quando desenvolvemos grupo de regras, então, dizendo mais, para ser salvo é necessário fazer isto. Então, outro está a seguir aquela mensagem. Já fez isto. Sim, já fez isto. Sim, já fez isto. Já fez isto. Estou bem. Então, ele está como escravo. Escravo, Marco, como? Ele tem 4 regras. Vou obedecer. Então, ele está a pensar, mas por me guardar aquelas 4 regras, eu estou bom. Mas por ser Deus quer operar no coração dele de uma maneira diferente, mas ele está a andar como cego. Estou bom. Não, dando ouvido para do Espírito Santo para operar na vida dele, segundo a palavra de Deus, segundo a verdade. Deus quer relacionamento comigo, não religião. Religião, grupo de regras. Sim, fui batizado. Sim, mas já dei dízimo. Sim, mas também já comi aquela Santa Ceia ou Eucarista, outra coisa. Então a pessoa pensa,
já fez. Vou à casa e vou andar como cego, não escutando mais porque já fez o que é requerido. Mas o que é requerido, mas eu mereço dar Cristo a minha vida. É lei de Diel, grupo das regras. Mas o que Deus quer, Ele quer relacionamento. Como pai e filho. Então, eu sou mandado do Pai, algumas vezes para fazer uma coisa. Então eu devo fazer. Mas depois, isso não é para ser filho dele, eu já sou filho. Está a entender? Também depois de fazer, mas eu quero guardar o relacionamento certo, é necessário sempre ouvir a voz do meu Pai. É relacionamento. Eu já sou filho. Temos este assunto chamado liberdade em Cristo. Eu sou livre nele. Mas o que quer dizer isto, Marco? Eu sou filho de Deus. Não é necessário fazer nada mais para ser mais filho dele. Eu sou filho dele completamente. Então, eu devo determinar, mas que tipo de filho quer ser, Marco? Quer ser filho obediente ou filho desobediente? Isso depende de mim. Mas, quando eu amo o meu pai, eu vou tentar com força para defender o meu pai, para ser filho certo. Quando eu detesto o meu pai, não é importante. Está a ver? Marco é mais importante do que obedecer o meu pai. É o que acontece dentro do coração do homem. Os pensamentos do coração. Eu devo pensar sobre isto. Eu escrevi isto. Por causa disto, eu estou muito, muito atento para avisar contra lei regial, como batismo, dias santos, cerimônias, ou qualquer outra regra ou lei. Qualquer pregador que prega salvação ou justificação pelas obras nesta idade é condenado ao inferno. Segundo a palavra de Paulo, maldito, amaldiçoado. Está a ver? Anátema é esta palavra. Então, o Evangelho verdadeiro é que o único caminho para a vida eterna e também o sangue derramado de Jesus Cristo é o dom gratuito de Deus pela graça. Alguns da reforma pregaram salvação, então ensinou que o homem podia perder a salvação dele sem ter boas obras depois. Alguns ensinaram isto. Não entenderam bem salvação. É possível formos salvos, mas com mau entendimento, mas eu não vou entrar para dizer eles foram salvos. Deus sabe, mas vou dizer isto, mas com mais entendimento é necessário crescer em Cristo. Eles, Martinho Lutero, grande homem que defendeu a fé. Então, ele pregou salvação pela graça por meio da fé, justificação pela fé. Foi grande mensagem dele, foi mensagem certa. Eu penso que Martin Lutero foi salvo, mas ele guardou o batismo de bebê. Está a ver? Deus sabe exatamente o coração de homem. Vou dizer isto. Eu estou a tentar ser muito exato com estes ensinamentos. Porque devemos ter uma mensagem clara, também uma mensagem que, por conversar com uma pessoa, pode entrar às profundezas do coração do homem para ele reconhecer, mas eu sou salvo ou eu não sou salvo. Muitos vão dizer, sim, já confiei em Cristo desde ser bebê. Não é possível. Isso não é possível. Nascemos em Adão. Por ganhar entendimento, o bebê não tem capacidade de tomar esta decisão. Quando eu ganho capacidade de entender, mas eu sou pecador, sou culpado perante Deus, então é necessário resolver este assunto com Deus. Então eu posso ser salvo, mas antes deste entendimento não é possível. Bebê não tem este entendimento. Pessoa que prega mensagem falsa, segundo o que Paulo escreveu, mas
condenado. Então, vamos pensar sobre isto. O que devo fazer, Marco? Mas como teu melhor entendimento, deve examinar o teu coração para verificar que tu és salvo. Depois, prega a mensagem certa. E como Paulo, fica forte com aquela mensagem, não duvidoso. Mas isso pode requerer muito estudo para defender a verdade. Mas é o que Deus quer. Está a ver, hein? Espero que está a ver isto. Então, estou livre com liberdade em Cristo. Alguém quer roubar-me da vida eterna e alegria. Que é o diabo? Vamos voltar. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Quero ler novamente versículo 8. Paulo disse, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Anátema. Então, Paulo quer estabelecer a autoridade do evangelho dele. Acredite neste evangelho mais do que a palavra do grande homem ou anjo. Ele disse, pode ser, mas outro, ou pode ser anjo, está a pregar outra mensagem, mas é necessário saber o que é a mensagem verdadeira e confiar nesta mensagem, nesta palavra certa de Deus. Não a mensagem que transtorta esta palavra. E é necessário entender a diferença. Ei, falamos sobre estes mistérios de Deus, hein? Para ajudar-te a ter entendimento claro sobre a mensagem certa. Então, mas, homem chamado Moroni, dos Mormons, ou Gabriel dos muçulmanos, eles querem dizer que Gabriel chegou com 60 asas. Hein? Eles não sabem a verdade. Anjos não têm asas. É falso. Mas, este Papa, também com sacramentos dele. Mas estas são mensagens falsas. E também por dizer, Gabriel, ou Moroni, anjos falsos. E sabe que há anjos falsos? Sim. Então, cuidado por acreditar qualquer palavra de qualquer homem, segundo qualquer visão, qualquer maravilha. Mas Deus falou comigo. Realmente? O que diz a palavra? Sempre a minha pergunta. Sempre deve examinar o que saia da boca de um outro na luz da palavra de Deus. Então, há mensagens muito falsas. Anjo pregou, Apocalipse capítulo 14. Já lemos isto na nossa última lição. Mas é outro evangelho, outro período, que não pertence a nós. É necessário manejar bem a palavra de Deus. Vamos ler Atos capítulo 15. Já estudamos isto como nosso estudo, o livro de Atos. É um dos versículos mais importantes em todo o Novo Testamento. Pedro, lembra-te, como judeus, Atos capítulo 2, eles receberam o Espírito Santo, vida eterna, por ser batizado no mesmo momento, obedecendo a palavra, mas no mesmo momento de batismo com água. Mas, samaritanos, Atos capítulo 8, eles foram batizados, mas Pedro e João foram enviados para receber o Espírito Santo. Aconteceu com o batismo, em Atos capítulo 2, mas eles receberam o Espírito Santo depois de ser batizado. Atos capítulo 8. Também, Atos capítulo 10, com Cornélio, os gentios, Pedro estava lá, pregando a verdade, eles receberam a palavra, eles receberam o Espírito Santo, mas antes de ser batizado com água. 3 povos, 3 maneiras diferentes. E vou dizer isto, a maneira de Paulo, apóstolo para os gentios, concordam com o que aconteceu com Cornélio. Eu vou dizer desta maneira, o que aconteceu com Cornélio concordou com Paulo. Vamos ler Atos capítulo 15, porque
outros queriam entrar dizendo, mas é necessário guardar este mandamento, esta regra religião para ser salvo. Paulo ficou muito frustrado, ele voltou a Jerusalém para ter conselho com outros líderes lá. O que disse Pedro? Em Atos capítulo 15, versículo 11. Mas cremos, judeus crentes, cremos que seremos salvos, judeus crentes, ou judeus que acreditam, seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles, gentios, também. Atos capítulo 15, Paulo foi lá para tentar resolver este conflito, este assunto que estava a prejudicar as igrejas dele. Paulo foi muito forte. Ele disse, estas são as minhas igrejas. Eu sei que eu tenho a mensagem verdadeira. Recebi esta mensagem da boca de Jesus. Eles querem transportar esta mensagem. Barnabé, Tiago, vamos a Jerusalém. Eles foram a Jerusalém, aquele conselho, mas aqueles judeus, eles concordaram com Paulo. Ah, sim, Paulo tem razão. Eles determinavam. Mas o que está a tentar dizer, Marco? Mas Atos capítulo 2 foi diferente. Atos capítulo 8 foi diferente. Atos capítulo 10 combinou com Paulo, mas nada foi resolvido. Mas por chegar a Atos capítulo 15, mas Paulo chegou lá, eles todos juntos tomaram decisão, mas a mensagem de Paulo é a mensagem certa. Desde Atos capítulo 15, a mensagem da salvação foi estabelecida. Então, mas o que podemos entender disto? Atos é livro da transição da lei e dos judeus para a graça e a igreja. E eles resolveram este assunto em Atos capítulo 15. É grande coisa. Então, Paulo disse que aquele que prega mensagem falsa é amaldiçoado ou anátema, maldito. Vamos voltar, Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, vou continuar com versículo 10. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Paulo está dizendo, mas eu quero agradar homem ou Deus? Ele disse, a pessoa que agrada homem não é servo de Deus. É o que eu estava a dizer. Muitos são preocupados para estabelecer paz entre todos os pregadores da cidade, mas sem falar sobre doutrina, primeiramente. Agradando homens, negando Deus. Marco está a condenar-me? Eu não sei. Mas se este comportamento é o teu comportamento, então tu já és condenado. Segundo o que escreveu Paulo. Está a ver? Isso não é a minha palavra. Eu estou a dar-te a palavra de Deus. Então, mas Paulo disse seja anátema, mas ele falou sobre este assunto de agradar homens. Vamos ler no fim deste livro de Gálatas, capítulo 6. Eu quero ler versículo 12 a 14. A Bíblia diz, todos os que querem mostrar boa aparência na carne, está a ver, não no espírito, na carne, boa aparência. Mas esses vos obrigam a circuncidar-vos, segundo a lei mosaica, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Mas por que é que ele está a fazer isto para não ser perseguido, Marco? Mas o que está a dizer isto? Pessoa que prega esta circuncisão, mas ele não está a sofrer esta mensagem da cruz, que diz o que, Marco? Esta mensagem da cruz diz que a minha justiça é suja. Eu não tenho justiça certa com Deus. Está a ver? É necessário humilhar-me para
querem agradar homens. Mas, Marco, eu não gosto de confessar o meu pecado. Cuidado! Cuidado! Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, roupas de seda, brilhando. Mas eu tenho roupa melhor, gravata de ouro, como isto. Cuidado! Cuidado! É verdade. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, essas vos obrigam a circuncidar-vos somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Quando eles podem convencer outro para ser circuncidado, então este outro vai dizer, o meu chefe, ele mandou-me para ser circuncidado, vou seguir ele. Estou bom com Deus. Cuidado, a mensagem dele está a concordar com a palavra. Como eu disse outra mensagem, em característica deste país, o povo quer agradar, pastor, grande homem, e estes pastores, sim, gosto muito desta palavra, estou muito contente. Mas é falso. Cristo deve ser glorificado, não eu. Está a entender? Muitos querem ser exaltados. Versículo 13. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriar na vossa carne. Eles não estão a conseguir guardar a lei, como já falamos em Atos capítulo 15. Não! Vamos voltar. Guarda Gálatas capítulo 6, Atos capítulo 15, É exatamente a mesma mensagem. Mas, versículo 9. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os nossos corações pela fé. 10. Agora, pois, Pedro falando, porque tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar. É obediência à lei. Pedro está dizendo, os nossos pais não guardaram a lei, também nós. Então, por que quer colocar esta lei sobre, este jugo sobre os ombros destes novos também, destes gentios? É exatamente o que Paulo está a dizer aqui, Gálatas capítulo 6, versículo 13. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. É o nosso grupo, eles têm mesmo crença de nós. Mas o que diz a Bíblia é o que é importante. A palavra de Deus. Eu tenho liberdade em Cristo. Eu não sou abaixo de nenhuma lei. Nenhuma regra. Eu sei que igrejas têm regras. Eles querem tentar controlar o comportamento do povo, mas realmente, a pessoa que tem Cristo, ele não vai querer exaltar a carne dele, ele vai querer exaltar Cristo. Mas a razão, temos regras, porque há pessoas que não são salvos dentro do povo de Deus. É exatamente como isto. Pode ser novo crente, então ele quer tentar guiar o crente para o que é certo, mas isso não é o caminho para fazer isto. Mas Marco, como é possível me desenvolver obediência em novo crente? Para ensinar aquele crente para amar Jesus. É a única maneira. Quando eu tenho amor para Cristo, mas então eu vou mudar a minha vida. Vou pagar dízimo. Não é necessário me mandar este dízimo. É necessário me mandar a pessoa para amar Jesus. A pessoa que não ama Jesus não vai dar. Ou pode forçar a pessoa. Dá-me aquele dinheiro. Pode forçar. Mas isso não agrada a Deus. Mas oramos por ti, dá-nos. Cuidado com esta mensagem, Pregue Jesus. Tu não és nada. Eu também.
Está satisfeito? Eu também. 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Paulo disse, não vou gloriar em nada mais do que esta cruz de Cristo. Cruz de Cristo. Então, mas, vamos ler 2 Coríntios capítulo 10. Segundo Coríntios capítulo 10, vou ler versículo 10, a Bíblia diz: porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Está a dizer, Paulo foi desprezado. Mas por escrever carta dele é muito forte, mas por chegar aqui, Paulo é fraco. Mas eles detestaram Paulo. Mas este livro, 2 Coríntios, eles estavam a duvidar o postulado dele. Ele escreveu neste capítulo 11, mas o mais que eu amo-te, menos sou amado. Está a ver? Porque Paulo pregou a verdade. Está a ver? Ele pregou a verdade. Então, mas, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 6, vou ler, E se sou rude na palavra, não o sou, contudo, na ciência, mas já em todas as coisas temos feito conhecer totalmente entre vós. Mas ele foi estimado de ser rude na palavra. O comportamento daquele pregador. Ele quer dizer, homem de Deus. Estes religiosos ficam ofendidos. Não pude acreditar nisto. Cuidado, Mas não há problema tentar alcançar todos os homens se não causasse-te pecar. Vamos ler 1 Coríntios. Está a falar sobre este assunto de agradar homens. 1 Coríntios, capítulo 9. Então, Marco, o que está realmente a tentar dizer exatamente? Mas vamos ler esta passagem. 1 Coríntios, capítulo 9, vou ler versículo 19 a 23. A Bíblia diz: porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Paulo está a falar sobre a tentativa dele de evangelizar. 20. E fiz-me como judeu para os judeus para ganhar os judeus. Alguma vez ele obedeceu à lei. Foi ao templo, mas cortou o cabelo dele para mostrar aos judeus que ele foi judeu, mas para ganhar os judeus. Não porque ele estava a tentar ganhar justiça. É motivo diferente. 20. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. 21. Para os que estão sem lei, como se estivessem sem lei. Não estamos sem lei para com Deus, mas não esta lei de Moisés, leis universais, mas também moralidade, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. 22. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos, fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Está a ver? E ele disse, eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Então, quando chega esta ideia de ganhar pessoas, mas Paulo disse, mas eu posso praticar a lei para ganhar aquele que pratica a lei. Mas eu devo e preciso de reconhecer que esta lei não é uma parte da minha salvação. Então, outros, estes adventistas, eles querem entrar dizendo, mas Paulo guardou o sábado. Ele chegou à sinagoga no sábado tentando ganhar judeus. Este adventista, cheio de tolo, por pensar, Paulo estava a tentar ganhar justiça desta maneira? Já leu a tua Bíblia? Quer dizer, tu és grande homem com grande entendimento da palavra? E quer defender Paulo guardando a lei? Não entendendo o que ele escreveu? É grande tolo. Tu és
enganado. Cuidado! Paulo foi muito claro nas cartas dele. Ele não tentou guardar o sábado para ganhar justiça. E vou dizer isto. Muitos destes adventistas, eles andam desta maneira. Superiores, porque eu guardo o sábado também. Muito estreito com as minhas regras da vida. Cuidado. Mostra-me cristão que tem amor verdadeiro a Deus. E eu escolheria este homem em qualquer dia sobre qualquer outro que tenha religião. Este homem que ama Deus verdadeiramente, mas ele vai ter obra certa. Vai ter. E não é necessariamente tentar motivar ele ou desenvolver uma lista. Não, ele vai. O Espírito vai falar com o coração dele. Ele vai obedecer porque ele ama Deus. Jesus. Espero que está a ver isto. Do respeito de doutrina, preciso de ficar firme. Mas, do respeito de evangelizar, eu posso fazer coisa que parece mais, é um pouco fraco, mas tentando evangelizar. Mas, vamos ler, por exemplo, 2 Timóteo capítulo 4. Nosso tempo está a faltar. Mas, vamos ler Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Vou ler versículo 1 a 4. A Bíblia diz: Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Então, Paulo levando Tito, mas, vamos ler versículo 2, Gálatas capítulo 2, e subi por uma liberação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios. Isso é Atos capítulo 15. E particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Versículo 3. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos pôr em servidão, escravidão, como eu já mencionei. Eles queriam dizer mais, ele ser circuncidado. Então, eles podem dizer, somos melhores porque somos circuncidados. Sim, soberbo, hein? Então, Paulo disse do respeito de Tito, mas ele é grego. Eu não vou circuncidar Tito. Por quê? Porque Paulo queria estabelecer doutrina. E eles estabeleceram isto em Atos capítulo 15. Mas vamos ler Atos capítulo 16. Atos capítulo 16. Mas, o que aconteceu imediatamente depois daquele conselho? Vou ler versículo 1 a 4. E chegou a Derbe e Listra, Paulo. Ele está a fazer viagem missionária dele. E eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas o pai grego. Então, ele foi como samaritano, mistura. Mas, mãe judia, pai grego. Versículo 2. Do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo, este homem, ele quer servir Deus. 3. Paulo quis que este fosse com ele. Então, Paulo queria Timóteo viajar com ele. Este Timóteo, pastor, que recebeu cartas de Paulo. E tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego, e quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Então, Paulo teve resultado carta daquele conselho numa mão,
Timóteo com ele do outro lado. Ele chegou com esta carta dizendo não é necessário guardar a lei na mão, mas do outro lado ele chegou com Timóteo circuncidado, segundo a lei. Marco, o que está a fazer Paulo? Não! Paulo ele chegou lá com Timóteo não circuncidado, ou circuncidado chegou tentando acalmar os judeus perdidos. Porque Paulo queria ganhar aqueles judeus. Quando chegou Tito, Paulo, querendo estabelecer a doutrina da igreja, ele disse assim, não vou circuncidar crentes, falando com crentes. Mas, quando chegou Timóteo, tentaram alcançar outros perdidos que não conheceram Cristo. Timóteo, vamos ser circuncidados para tentar ganhar estes. Está a ver? Marco, Paulo foi enganador. Não, ele foi muito esperto para tentar ganhar outros. Ele pagaria qualquer custo. Uma vez ele disse que ele podia ser condenado para ganhar os irmãos dele segundo a carne, os israelitas. Foi este dureza, ou pode ser desejo do coração do Paulo. Ele queria salvar outros com toda a força dele. Ele chorou para salvar outros. Timóteo foi circuncidado. Mas, não Tito. Tito resolveu doutrina dentro dos crentes. Timóteo, mas outros. Está a ver? Então, uma boa lição, mas ainda temos um pouco nesta passagem. Eu não quero entregar tudo o que eu tenho escrito, mas vamos continuar com este estudo. Como a nossa próxima vez, simplesmente quero ler-te mais um versículo, Gálatas, capítulo 6, versículo 15. O que Paulo concluiu com estes Gálatas, que foram enganados dos judaizers, mas aqueles que queriam guardar a lei judaica, desculpe, mas, eu sei a língua é fraca, mas fique comigo, hein? Gálatas capítulo 6, versículo 15. Porque em Cristo Jesus, corpo espiritual, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Está a ver? Circuncisão, não circuncisão, não há nada mais. É necessário nascer de novo. É a mensagem de Paulo. É o que é necessário para ser salvo. Espero que está a pregar a mensagem certa. Espero que já é salva. Vamos guardar este pensamento até a nossa próxima vez. Até aquela vez, pela sua atenção, quero dizer muito obrigado.